Vamos começar então? Página 40 do livro de vocês, destaques verbais 4. Vamos dar uma observada nos destaques verbais 4, depois a gente avança com a observação sobre os verbos ser e ir, ok? Bom, vamos lá. Então, quando você tem destaques verbais 4, aí, são os verbos terminados em EAR e IAR, tá? Por exemplo, o verbo nortear, foi o que nós colocamos aí. Mas isso se aplica a qualquer outro verbo terminado em EAR, tá? Então você tem, por exemplo, nortear, presentear, saborear, pentear, qualquer verbo desse, tá? A regra é exatamente a mesma. Então, olha só, no caso do verbo nortear, então você tem aí o presente indicativo, eu norteio, norteias, norteia. É interessante porque esses verbos terminados com EAR, no presente do indicativo, em algumas formas, eles ganham a letra I. E os verbos terminados com IAR, diferentemente, eles terminam com a letra, eles ganham, né? Recebem a letra E. Então, por exemplo, norteio, norteias, norteia, ele recebe o I. Agora, no nós e no vós, é que eles sempre mudam alguma coisa. Então, nesses verbos terminados em EAR, cuidado sempre com o nós e o vós, tá? Verbos terminados com EAR, o nós e o vós sempre seguem padrões próprios de conjugação. Então você tem aí o exemplo, né, nessa página 40 do verbo nortear. Aí eu coloquei aí para o verbo nortear. Eu norteio. Tá vendo aí a letra aí? Eu norteio, tu norteias, norteia. Nós norteamos. Vós norteais. Nada de ir. No nós e no vós. Para qualquer verbo, tá? Saborear, pentear, presentear, tudo a mesma coisa. Ok? Aí uma coisa interessante, olha só. Se você diz nós norteamos. Quando você diz nós norteamos, isso aqui presente do indicativo, não é isso? Presente do indicativo. Legal. Quando você transforma isso aqui em presente do subjuntivo, a gente já viu aquela história, né? A vira vira A, lembra? A é. Aquela história lá? Beleza. Aqui a vogal é A. A vira o quê? A vira é. Se o A virar é, então tem aqui, ó, que nós norteimos, que vós norteeis, que eles norteiem. Aí você estranha, né? Como assim? Dois és nortei. Parece inglês, né? Nortean, between, nin, né? Parece. Mas é português mesmo. Com dois és, exatamente, com dois és, com duas letras Z aqui, que nós norteemos, que vós norteeis, que eles norteiem. Então você percebe que tem uma conjugação diferente. Essa etapa aqui, esse tempo e modo de conjugação, você vê aqui o presente do subjuntivo, tá certo? Presente do subjuntivo, então você já tem aí, ó, essa transformação. Cuidado com isso, tá? Isso aí no caso dos verbos terminados com EAR. Tá. E no caso dos verbos terminados com IAR? Gente, nesses verbos terminados com IAR, claro, é interessante ficar atento aos chamados verbos Mário. Terminação IAR. Então você tem o verbo mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Certo? Então, esses verbos aí seguem conjugações específicas. É claro que eu posso ter conjugação, terminação em IAR, por exemplo. Eu posso ter o verbo auxiliar. Auxiliar termina com IAR. Mas a conjugação do auxiliar com IAR é super comum, super natural. Eu auxilio, tu auxilias, auxilia, auxiliamos, auxiliares, auxiliam, então nenhum estresse, nenhuma novidade. Ocorre que esses verbos aqui são diferentes. Porque no caso, pela lógica, o verbo mediar seria eu medio. Se for seguir o modelo do auxilio, conciliar, eu concilio, tu concilias, conciliamos, normal. Tá, mas e aí, cara? Mediar, não é eu medio, tu medias, ele media, não? Não. Esses 5 verbos seguem uma outra estrutura de conjugação. Por isso que geralmente eles aparecem em prova.
Esses verbos com a terminação IAR, eles seguem uma terminação esquisita. Verbo mediar, por exemplo, não é eu medio, é eu medeio. Medeio? Como assim? Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, nós e vós, sempre diferentes, né? O nós e vós, no caso do verbo EAR, ele recebe o I. Ó, no EAR, ele recebe o I. No IAR, ele recebe E. Tá. Então, eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós e vós. É isso? Cuidado com o nós e o vós desse verbo aqui. Nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. É horroroso? Pode ficar tranquilo que eles intermediam a discussão. Intermediam. É. Eu posso deixar que eu medeio o debate. Eu medeio o debate. Não, eu medio. Percebeu como é estranho? Não é? Poxa, mas eu medeio o debate? Sim, eu medeio. Então, cuidado com essa conjugação, tá? Agora, é claro que existe uma forma arcaica desses verbos que admitem medio, odio. Odio é uma conjugação antiga, os gramáticos mais tradicionais colocavam odio ou odeio, medio ou medeio. Mas nas provas de concurso hoje eles só seguem o medeio, odeio. Porque aqui é fácil, né? O odeio é clássico, né? Eu odeio, eu incendeio, remedeio. Ó, os males não se remedeiam assim tão facilmente. Remedeiam e não remediam, né? Certo? Anseiam e assim por diante, tá? Beleza. Bom, esse é o Destaques Verbais 4. Joia. Então vamos lá. Numa observação final, eu quero chamar a atenção para os chamados verbos anômalos. Quais são os verbos anômalos nesse caso aí? Só existem dois, tá? Os verbos anômalos são ser e ir. Então, olha só. Verbo ser e verbo ir. Então, você tem aqui essa mesma modalidade, ok. Quais são as observações que a gente vai fazer? Bom, primeira observação, característica de conjugação dos verbos ser e ir, é o verbo ir no presente do indicativo. Presente do indicativo. Ele tem uma característica interessante. Vamos lá. Primeira observação. O verbo ir no presente do indicativo. Gente, é esquisitíssimo. Por quê? Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos. Pô, qual é o esquisito nisso? O vós. Olha só. Eu vou, tu vais. Ele vai. Nós vamos, vós. Ides. Eles vão. Ou o cara já estudou isso alguma vez na vida, ou ele não vai lembrar nunca. Não vai adivinhar, porque ele vai seguir uma lógica. Ele vai dizer vós vais, vós qualquer coisa. Mas ides, ou ele já viu, ou decorou qualquer coisa, ele não vai saber. Então vós ides, esquisitíssimo. Né? Eles vão. Tá. No caso do verbo ser, nenhuma surpresa. Sou, és, é, somos, sois, são, aí tudo certo. Esse aqui no presente do indicativo, desses dois verbos, ok. Se eu quiser transformar isso aqui em presente, no caso em imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Vamos lá, pela lógica. Eu vou, tu vais. Imperativo afirmativo, tira o S. Como é que fica? Não corta o S? Como é que fica? Vai, tu. Imperativo afirmativo. Nós vamos, vós, ides. E agora? Tira o S. Como é que fica? Ide, vós. Não seguiu a mesma regra? Tudo certo, tranquilo? E o verbo ser? Vamos lá. Verbo ser. Vamos dar uma setinha aqui. Verbo ser. Presente do indicativo. Eu
Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Não é assim? Vamos lá. Imperativo. Imperativo afirmativo. Como é que fica isso aqui? Pela lógica e pela regra deveria ser é tu, não é assim? Só que não é. Aqui pela lógica do imperativo afirmativo, tira o S, soy, não é assim? Soy loco por ti América, né? Mas não é. Tu sou elástica, né? Porque senão ia ficar feio, né? Tu sou fogo mesmo, né? Tu sou elástica, né? Sou fogo, não, mas tu demais, né? Ia ficar horrível, né? Aí foi o que os gramáticos fizeram. Rapaz, não dá não, bicho. Para ficar aqui vai ficar com cara de presente. Eu sou, tu és, ele é. Se eu cortar, não dá. Se eu tirar esse S aqui, vai ficar horroroso. Sou, né? Não dá, bicho. E aí? O que é que os gramáticos fizeram? Pô, esses dois verbos são os únicos anômalos. Vamos buscar semelhanças entre eles? Algum ponto de convergência? Bora. Esse maluco aqui termina com DE, tá? Porque é uma forma que a gente tem de criar um voz. Então vamos tentar fazer um imperativo com DE para seguir pelo menos um padrão. Olha o que eles fizeram aqui. Imperativo afirmativo do verbo ser. Em vez de tu és, em vez de cortar aqui e repetir o é tu, eles fizeram assim, ó. Diga aí. Se tu. Ou o cara já viu isso em algum lugar, ou ele não vai adivinhar nunca. Não adivinha, não adianta, não adivinha não. Cai na prova de concurso é de rodo. Vai cair de rodo. Tá, e o voz? Sede. Sede, voz. Pronto. Como é que eu sei? Eles tentaram aproximar do DE aqui, ó. DE aqui, DE. Para tentar criar a regra do DE. Aí não, porque os imperativos são com DE. É invenção. Tentaram fazer isso. Então é só para vocês saberem que essa pegadinha existe, tá? Eu não podia deixar de assim, terminar o assunto verbo sem fazer essa observação. Ok? Porque isso aí o cara não vai procurar na gramática, não, se vai para achar, a gente bota logo no quadro, faz um resumo e está tudo certo, que aí fica mais rápido e vocês já ficam mais atentos e precavidos. Né? Bom, a segunda observação dos verbos ser e ir, a segunda, é em relação àqueles tempos que nós já falamos. Formas iguais, né? Formas idênticas. Ó. Veja só. Nessas chamadas formas idênticas aqui, você tem aquelas que nós já vimos no último encontro nosso, as formas idênticas. Aí você tem os verbos ser e ir, nessa parte do imperativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui formas idênticas. Pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Aqui, ó. Pretérito no modo indicativo, eu tenho o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. No modo subjuntivo, eu tenho o imperfeito e o futuro. Só para lembrar, formas idênticas. Marcelo, como assim? Esses verbos aqui se escrevem da mesma forma. Eles se escrevem da mesma maneira. Beleza. Então, nas formas idênticas dos verbos ser e ir, você tem aqui para 4 tempos. O indicativo, pretérito perfeito mais que perfeito. No subjuntivo, o imperfeito e o futuro. São formas idênticas. Então, ó, pretérito perfeito do verbo ser ou do verbo ir, tanto faz. Eu fui, tu foste, ele foi. Mais que perfeito, eu fora, tu foras, ele fora. Tanto faz. Ou o verbo ser ou o verbo ir, é a mesma coisa. No imperfeito subjuntivo, se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, fôssemos, fosses, fossem. Futuro, quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Formos, fordes, foram. Pronto. São formas idênticas. São as observações finais aí a respeito desse tempo verbal. Tá? Beleza? Anotem aí, para a gente finalizamos agora o assunto verbo. Se no último encontro tivesse dado as esticadinhas, acho que vocês já estavam caindo de sono, caindo, cabeça estourando, né? Pouquinho, mas assim, naquele estágio ali não dava para arriscar mais não. Anotem aí para a gente começar o assunto de hoje. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho não, todo não.
Porque tem o gabarito completar numa apostila que eu emprestei para uma pessoa da turma da tarde. Até agora, V único. Mas você acha que ela está ocupada? Deve ter viajado? Deve estar ocupada. Deve estar ocupada. Mas eu estou aguardando. Aí, vou fazer novamente aqui. Fizemos alguma questão de verbo aqui em sala? Não lembro, corrigimos algumas, né? Reaver, precaver, estou tentando ver algumas aqui de nortear. Lembra que a gente já fez semântica verbal. Voz passiva também fizemos, não foi? Algumas questões de voz passiva. Ok. Pronto, quando eu colocar o gabarito no quadro, no próximo encontro eu coloco o gabarito no quadro direitinho, a gente corrige tudo, né? Porque eu estou sem o gabarito aqui. Mas eu coloco tudo, a gente corrige e dá uma checada nas dúvidas aí, tá? Vamos lá. Sintaxe de termos e orações. Bom, vamos lá. Sintaxe de termos e orações. Vamos começar agora a parte de análise sintática. Fechamos, né, concluímos a parte de morfologia, que é o estudo das classes gramaticais, flexões, etc. Agora vamos trabalhar com a área de sintaxe, que é a relação e a função entre as palavras dentro de uma frase, de um período, etc. Vamos lá. Termos essenciais, sujeito e predicado. Vamos relembrar os conceitos. Marcelo, não cai não. Está caindo direto agora. Acho que a FCC está começando a desempatar com isso aí, porque o pessoal sempre estava acostumado com voz passiva, concordância, pontuação. Aí eu peguei a prova Manaus-Prev e outras provas agora também, defensoria e tal. Muita sintaxe, com essa nomenclaturazinha, núcleo do sujeito e tal, que você nunca mais viu em prova de concurso, nem fala mais nisso. Vamos lá.
Termos essenciais, sujeito e predicado. Vamos relembrar. Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa. Aí você tem aí, ó, o sujeito pode ser determinado, indeterminado ou inexistente. Vamos relembrar só para tirar a ferrugem. O sujeito determinado pode ser simples. Quando é o sujeito simples? É aquele que só tem um núcleo. O que é núcleo? Gente, o núcleo é um substantivo ou uma palavra substantivada. É a palavra mais importante da história. Então, por exemplo, as pessoas saíram. O núcleo é pessoas. Então, o sujeito é as pessoas, o núcleo, pessoas, porque é o substantivo. É a palavra mais importante dessa história. Se a palavra mais importante é substantivo aí. Tá. Uma coisa importante para você botar logo na cabeça e não esquecer é que a classificação do sujeito depende essencialmente da quantidade de núcleos e não da ideia que a palavra dá. Muitas pessoas se equivocam na classificação do sujeito porque vão atrás da ideia. Por exemplo, o leigo pega uma frase dessa e lê assim: as pessoas saíram. Sujeito composto, né? As pessoas, mais de uma, não é? Não. A classificação do sujeito não tem nada a ver com a ideia que a palavra dá. Não é ideia. Poxa, mas as pessoas é mais de uma, então o sujeito é composto. Não é isso. As pessoas só tem uma palavra aí, um núcleo, uma palavra-chave, que é pessoas. Então eu conto o sujeito pela quantidade de núcleos e não pela ideia que o sujeito dá. Então você tem as pessoas saíram, tem um só núcleo, sujeito simples. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. O Brasil e o Chile são países latino-americanos. 2 núcleos, Brasil, Chile. Tranquilo, né? Você tem 2 núcleos, 2 palavras-chave na página 47. Aí você tem aí, claro. Viver é maravilhoso. Sujeito, viver, é um verbo atuando como substantivo. Seu Sé, 1 é pouco, 3 é demais. 3 é numeral, mas está exercendo o papel de núcleo, de elemento nuclear. Tá? Vamos lá. Sujeito desinencial, elíptico, oculto, implícito. Na sua prova ele coloca como sujeito desinencial, elíptico. São esses 2 nomes mais comuns. Tá? Sujeito oculto é mais fácil de entender como oculto, mas você não encontra a terminologia oculto em provas de concurso. Eu não me recordo da última vez que eu vi, acho que tem uns 10 anos isso. Tá? Então, assim, sujeito oculto é o mais fácil de compreender, mas de fato o sujeito é desinencial, elíptico, é aquele escondidinho, né? Tá aí. Fizeste um bolo, quem fez? Tu. Sujeito oculto, sujeito desinencial. Mas por que esse nome desinencial, hein? Porque vem expresso pela desinência, pela terminação. Fizeste, essa terminação STE, pretérito perfeito, é de tu. Quebrar a vidraça, quem quebrou? Tá aí, né? Ou melhor, chegamos cedo, quem chegou? Nós. Nós chegamos. Percebeu? Então esse nós aí você tem o sujeito, mais uma vez, oculto, desinencial, implícito. Fácil, né? Sujeito indeterminado. Bom, existem 2 classificações para o sujeito indeterminado. A primeira delas, 2 características, né? O primeiro tipo de sujeito indeterminado acontece assim, com o verbo na terceira pessoa do plural. Eles. O verbo com o sujeito eles, oculto, escondido. Poxa, mas se o sujeito eles vem oculto, escondido, deveria ser sujeito oculto, né? Deveria. A gramática classifica como sujeito indeterminado. Agora veja, verbo na terceira do plural, ou seja, eles oculto, agora sem pista alguma, sem nenhuma referência, sem nenhum indicador de quem seriam esses eles aí da história. Veja a frase. Estiveram aqui. Quem esteve? Eles. Eles estiveram. Eles quem? Não há nenhuma pista. Nenhuma referência. Então, o eles oculto, o sujeito eles oculto, escondido, é chamado gramaticalmente de sujeito indeterminado. Quando não há referência alguma, quando não há nenhuma pista de quem foi que fez a coisa aí. Frase 2. Quebrar a vidraça. Quem quebrou? Eles. Eles quem? Sujeito indeterminado. Percebeu? Marcelo, existe alguma condição de esse sujeito eles oculto aí ser realmente classificado como oculto e não como indeterminado? Existe. Mas qual é a chance aí? Como é que funciona essa história? Veja, quando você tiver contexto, quando você tiver alguma pista, vou dar um exemplo. João e Maria saíram cedo de casa, ponto. Chegaram altas horas da noite, ponto. Na frase chegaram altas horas, o sujeito é indeterminado, porque o verbo está na terceira do plural, sem referência, Falso. Eu não tenho como saber quem são esses chegaram. Eles chegaram. Eles quem? Falou, João e Maria. Os deputados chegaram, aprovaram a lei, fizeram o maior estardalhaço, brigaram. Você tem como identificar, tem como saber quem é.
pelo contexto, pela frase, pelo texto. Agora, numa frase dessa que está aí, por exemplo, uma frase solta, bêbada dessa aí, ninguém sabe. Percebeu? Então, você pode classificar o eles oculto como sujeito desinencial e tal, só quando houver pista. Quando você realmente conseguir, pelo contexto, saber quem é. Aí, realmente, ele vale como sujeito desinencial, sujeito oculto. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O caso mais difícil, esse segundo aí. Verbo na terceira do singular mais se. Quando houver verbo na terceira do singular mais se, veja, verbo na terceira pessoa do singular mais se, aí você tem sujeito indeterminado também. Sujeito também indeterminado. Tá? Mas vamos lá. Esquematicamente, como é que seria isso? Vamos fazer aqui. Sujeito indeterminado com a partícula se. Vamos fazer um resumão pra gente? Copinha que eu explico.